Aí, comecei a gravar aqui para depois vocês terem acesso a isso. O módulo 7 ele fala então sobre os produtos notáveis, né, de um triângulo. E aí ele vem definindo o que é cada um desses pontos. Então, ele define o circuncentro, o incentro, o baricentro. Então, a gente tinha visto isso por alto, lá atrás, e agora a gente vai reforçar, porque ele vai usar muito isso. Então, o que eu quero que vocês já vão fazendo aí, né? Por exemplo, ele define o baricentro de um triângulo como um ponto de intersecção das medianas desse triângulo. Olha só. Só observa a figura comigo aqui por enquanto. Eu tenho um triângulo ABC. E aí, quando eu tenho essa ideia aqui, ó, eu vou dar um zoom para vocês irem entendendo o que eu estou falando, tá? Quando eu coloco um triângulo assim, ó, com a medida AP e a medida BP, e eu coloco um risquinho desse lado e um risco desse, eu estou falando que a medida AP é igual à medida PB. Sempre que eu tenho um risco igual, eu tenho medidas iguais. Então, por exemplo, esses dois riscos aqui, ó, estou falando que essas duas medidas são iguais. Esses três riscos aqui, ó, estão falando que essas duas medidas são iguais. Tranquilo em relação a isso, né? Vocês já tinham visto isso em outros lugares, já? Já. Então tá. Então, beleza. Então, o que ele está falando? Ele está falando que se eu pegar uma reta lá do ponto C, de forma que quando eu chego do outro lado, eu divido esse lado em duas partes, isso é a combinação de tudo isso, né? Que, na verdade, isso é uma mediana, né? Transformar, então, esse ponto aqui, ó, em dois, né? Eu vou dividir esse pedaço aqui em duas partes. Quando eu faço isso em todos os lados, eu tenho um ponto de intersecção aqui, ó. Um ponto em que as retas se encontram. E esse ponto é chamado de baricentro. Então, vamos escrever aí com as palavras de vocês, tá? Eu tenho uma divisão de cada um dos lados a partir do vértice oposto. Por exemplo, se eu quero dividir o lado AB, eu vou pegar lá no outro vértice, que é o vértice C, vou puxar uma reta e vou dividir esse lado em dois lados iguais, em duas partes iguais. Faço isso para todos os lados e encontro o ponto G. Alguém não entendeu isso? Ele é baricentro, mas ele também é chamado de centro de gravidade, tá? Aí, para vocês lembrarem, gravidade aí. Só para vocês entenderem as siglas. Alguma dúvida, gente? Não. Tá tranquilo? Essa parte aqui ela não é difícil, não. É só ficar atento aos detalhes, tá? Posso continuar? Quando puder continuar, faz um joinha aí. Vocês insistem em desativar a câmera, hein, gente? Eu vou danar com vocês. Deixar a câmera ativada para a aula render mais. Facilita para mim aqui. Importante. Ó, propriedades. O baricentro divide cada mediana na razão 2/1. A partir do vértice, ou seja, se eu pegar o lado AG e dividir pela outra parte que sobrou GM, eu tenho, então, um número 2. Significa que essa parte aqui, ó, é 2 vezes o tamanho dessa. Isso aí é novidade para a gente, é importante vocês anotarem, tá? Significa que essa parte BG aqui, ó, é o dobro da parte GM, a parte CG é o dobro de GP. Importante, isso é novidade. Anota aí. Essa razão de 2/1 significa que um é o dobro do outro, né? E aí ele está aqui, ó, representado pelas frações. Importante vocês irem deixando aí os espaços para o cálculo, o desenho das figuras, tá? Vai conversando comigo aí. Em qualquer triângulo, as medianas dividem um triângulo em 6 triângulos de áreas iguais. Gente, eu já vi isso cair no Enem e na Olimpíada Brasileira de Matemática, tá? Onde ele falava como que eu poderia dividir um triângulo em triângulos de áreas iguais.
Então, o que ele está falando? Ele está falando que cada um desses triângulos aqui, ó, possuem as mesmas áreas. Isso é muito interessante para a gente, né? Porque seria muito difícil provar isso, né? Chegar nessa conclusão. Só de olhar é difícil saber disso. Então, essa propriedade ela ajuda muito a gente, para que a gente não tenha que fazer o cálculo de todas essas áreas aqui. Imagina se eu tivesse calculado todas as áreas desse triângulo, como seria complexo, né? Então, ele traz essa propriedade de encontrar esse ponto do baricentro, e esse ponto é o ponto que divide o triângulo em 6 triângulos de áreas iguais. Anota isso aí. Sempre, tá? E aí ele fala em qualquer triângulo, ou seja, triângulo isósceles, triângulo retângulo, qualquer triângulo, isso é importante. Não significa que é uma regra para cada um, né? É uma regra que serve para todos. Tranquilo em relação ao baricentro ou alguma dúvida? Não. Conversa comigo, gente. Por enquanto também, né? Porque mais tarde vai surgir. Aí depois pergunta. Então tá, então vamos seguindo aqui. O incentro, que é agora uma outra ideia, ela é o seguinte. O incentro de um triângulo ABC é o ponto de intersecção das bissetrizes internas desse triângulo. O que é bissetriz? É a reta que divide o ângulo no meio, né? Eu vou dividir um ângulo em duas partes iguais. Então, se eu sair lá do ponto C, eu vou puxar uma reta do ponto C, que vai dividir o ângulo do C em dois ângulos iguais. Eu vou dividir o ângulo do B em dois ângulos iguais. E vou dividir o ângulo do A em dois ângulos iguais. Quando essas retas se encontrarem, eu terei um ponto dentro do triângulo que forma o centro da circunferência inscrita nele. Inscrito é porque é dentro, tá, gente? Então, a circunferência inscrita ao triângulo, a circunferência inscrita no triângulo, é a circunferência que fica totalmente dentro do triângulo. Anota isso aí. Não sei se vocês lembram disso. Então, o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. E o que é uma circunferência inscrita? É uma circunferência que fica totalmente dentro do triângulo. Ele tem que pegar dos 3 lados do triângulo. Ele tem que pegar dos três. Ele tem que pegar dos 3 lados. É o centro de quê que você falou, Roberto? O centro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, né? É essa circunferência que está totalmente dentro do triângulo aqui, ó. Tá. Entendeu? Uhum. Então, circunferência inscrita é a circunferência que fica totalmente dentro da figura. A circunferência, por exemplo, circunferência inscrita num retângulo, ou circunferência inscrita no quadrado. A circunferência está totalmente dentro do quadrado. Aí a gente vai, pega o quadrado, desenha uma circunferência totalmente dentro dele. Aí isso é a propriedade de inscrito. Inscrito é dentro, né? In é dentro, tá? Ou seja, dentro, ó, in centro, né? É a circunferência que está dentro, né, da parte desse in aqui, e no centro, ou seja, ela pega aqui, ó, uma referência central ao triângulo, né? O centro dessa circunferência é chamada de incentro. Faz muito sentido, porque é uma circunferência inscrita no triângulo e o incentro é o centro dessa circunferência. Fica fácil de lembrar depois. E aí toma muito cuidado, porque dependendo da figura, esse raio aqui, né? Esse raio que eu pego aqui, ó, formando um 90 graus desse lado aqui, ele acaba confundindo com essa parte aqui, ó. E eles não são a mesma coisa, tá? Só ficar atento a esse detalhe. Esse raio não é igual a essas distâncias até esses vértices aqui, tá? Nunca, pode até acontecer de ser, mas é só uma coincidência. E eles também não formam uma reta, tá? Tem até essa observação aí. Os raios nos pontos e as bissetrizes são colineares. Pode falar quem está falando? A internet da Isabela caiu, tá? Por isso que ela não tá na ligação. Sei, essa desculpa é boa. Fala para ela depois.
Pronto? Então, em centro é o ponto do centro da circunferência que está inscrito ao triângulo, ou seja, é o centro da circunferência que fica dentro do triângulo. O circuncentro, ele tem 3 possibilidades, porque ele pega aí cada um dos triângulos, né? Triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo. O que ele fala para a gente? O circuncentro de um triângulo ABC é o ponto de intersecção das mediatrizes do lado desse triângulo. Então, a gente fala em mediatriz, bissetriz, né? E aí eu até reservei uma figurinha que eu queria que vocês desenhassem para vocês sempre olharem para ela e resgatarem o que é mediatriz, altura, bissetriz. E aí, são 2 figuras. Está aparecendo aí para vocês a figura? Ah, Desenha essa figura aí no caderno de vocês, no cantinho aí. A gente vai falar tantas vezes de bissetriz, mediana e mediatriz, que é muito importante vocês desenharem isso aí no caderno em um cantinho que fique fácil de achar depois, tá? Talvez aí no canto direito, do início do módulo, né? No canto superior direito, ou em uma folha separada, que você, né, quem tem fichário, alguma coisa nesse sentido. Faz essa figura aí com caneta colorida, tá? Bem caprichado, assim. Desenha um triângulo certinho. Coloca para cada palavra você coloca uma cor diferente, tá? Mediatriz em uma cor, mediana em outra cor, bissetriz em outra cor. Capricha aí. Vai ajudar demais depois, tá? Eu vou até esperar mesmo vocês fazerem isso aí. Isso é importantíssimo. Quem vai falar tantas vezes isso, né, e vai ficar um pouco confuso, assim, vago, se vocês não tiverem uma referência, tá? Assim que forem terminando, vai me avisando, por favor. Assim que vocês terminarem de desenhar, eu vou colocar o tipo vocês anotarem observações bem simples, tá?
Depois que desenha esse triângulo aí, é para fazer o quê? Isso. Aí coloca a observação. Bissetriz, aí você coloca só assim, ó. Divide o ângulo em 2. Bissetriz Peraí, divide o professor. Tá tranquilo. Depois eu falo de novo, Beatriz. Ah, tá. Bissetriz divide o ângulo em 2, ângulos iguais, né? Então, só você observar a figura. Ó, ele pegou aquele ângulo verde ali, ó. E agora eles são 2 ângulos iguais, tá vendo? Sei. Então, a bissetriz, ela foca no ângulo. Ela divide o ângulo, tá? Bi, né? Ah, tá. Divide o ângulo em 2, tá? Bissetriz. A Aí, no caso, mediana... divide o lado. Tipo, Não. Como? a mediana, no caso, ela divide o lado. Tipo, Isso, perfeito. A mediana divide o lado oposto em 2 lados iguais, certo. certo? E a mediatriz, ela pega esse ponto lá da mediana e puxa um ângulo reto a partir dela. Então, a mediatriz forma aí um ângulo de 90 graus com esse lado que foi dividido em 2. Está vendo aí na figura? Uhum. A altura não é novidade para a gente. Não tem que preocupar muito, não. A gente até consegue identificar a altura. Mas bissetriz, principalmente a mediana e a mediatriz. Mediana e mediatriz é bem comum que a gente confunda as duas coisas, né? Então, observem o padrão, né? Quando ele fala em bissetriz, mediatriz, o foco dele é o ângulo, tá vendo? Então, bissetriz divide o ângulo em 2. E mediatriz, ele pega o ângulo de 90 graus com o ponto médio. Então, quando a gente fala triz, a gente tem que resgatar a ideia de ângulo, né? Bissetriz, ângulo em 2, mediatriz, 90 graus, no ponto médio. Aí a mediana, que é o nome que é mais diferente, vamos dizer assim, é a mediana, né? A média, né? Média da medida, oposta àquele ângulo. Terminou aí, Beatriz, de desenhar? Não, tô desenhando agora a setinha, já tô quase. Tá, tranquilo. Ana Gabriela, tá? Gisele, Bianca, tranquilo? Tá? Conseguiu desenhar, anotar? Conforme puder terminando de desenhar, vai me avisando que eu falo, tá? Pergunta que eu falo, não tem problema não. Eu vou falando aqui várias vezes. Beleza, Gisele, vi aqui no bate-papo. Então tá, eu vou aguardar todo mundo terminar essa parte. Quando todo mundo terminar, a gente segue, porque isso aqui é o dicionário da aula de hoje, né? Assim, se vocês entenderem isso aqui na aula de hoje e de amanhã, vai facilitar muito. Roberto, Oi. a mediatriz, ela pode funcionar em qualquer lado ou ela só funciona no ponto em que pega a mediana? Qualquer lado, só que para você encontrar o ponto da mediatriz, de uma certa forma, você tem que encontrar o ponto da mediana, concorda comigo? Certo. Entendeu? Mas, por exemplo, eu poderia fazer também do outro lado, pegar aqui ó, uma reta que dividisse esse lado aqui da hipotenusa em 2, Uhum. né? E aí eu pegava, então, um ângulo reto a partir dessa medida, desse ponto que eu encontrei. Aí eu faria um ângulo reto aqui. Beleza? Pronto, gente? Alguém ainda não copiou o que eu falei? Eu tô quase. Então tá bom. E C3 divide o ângulo em 2 ângulos iguais, de mesmo valor, exatamente, Lucas. Sempre igual, tá? Eu dividi aí o ângulo ao meio. Se for 30 graus, vai ficar aí 2 ângulos de 15, 40 graus, 2 ângulos de 20, 90, 2 ângulos de 45, e assim sucessivamente. Vamos lá, Mayara, vou repetir aqui então, ó. Pode repetir aqui, Beatriz? Tá pronto para copiar aí? Pode. Então, bora.
A bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, a bissetriz, ela corta um ângulo daquele ponto em dois ângulos iguais. Então, bissetriz. Dois ângulos, tá? A mediana, ela divide o lado oposto àquele vértice. Por exemplo, peguei lá daquele vértice lá de cima e trouxe uma reta. Essa reta azul vai dividir esse lado aqui, ó, que é a base desse triângulo, em dois lados iguais, de mesma medida. Então, sempre vai dividir aí o triângulo em dois lados iguais, quando a gente falar em mediana. Tem que ser igual também. E a mediatriz é um ângulo de 90 graus a partir daquele ponto médio, lá da mediana. Então, eu puxo uma reta de 90 graus lá daquele ponto médio. Ponto médio daquele comprimento, né? Então, tem uma base, encontro esse ponto médio aqui, puxo, então, uma reta de 90 graus. Isso é mediatriz. Tem até outra figurinha aqui, ó, também, falando a mesma coisa. Fala de novo da mediatriz. Mediatriz? Mediatriz é um ângulo de 90 graus. É a reta que forma um ângulo de 90 graus. A partir daquele ponto médio. Então, eu pego aí uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus com o lado daquele ponto médio, né? Então, tem essa base aqui, tem esse ponto médio, uma reta que forma um 90 graus com esse lado. A mediatriz é simples. A minha preocupação com vocês é que haja... O cuidado que eu quero que vocês tenham é não confundir mediatriz com mediana. Mediana, ele foca em lado, dividir um lado em dois. Mediatriz é 90 graus. Então, sempre que terminar com triz, vocês lembram de ângulo. E aí não tem erro. Mediatriz, ângulo de 90 graus. Bissetriz, dividir o ângulo em dois, né? Bi. Então, bi divide o ângulo em dois, mediatriz, ângulo de 90 graus, e mediana divide a medida em duas, né? Se vocês lembrarem disso, vai facilitar demais o entendimento dos conceitos da aula de hoje, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me procuram que a gente vai reforçando a ideia. Vou seguir aqui, tá? Pode, gente? Deu certo, Beatriz? Por mim, pode. Sim. Beleza. Ó, então, a gente vai usar agora esse conceito lá da mediatriz. Qual que é o conceito da mediatriz? Fazer um ângulo de 90 graus. Show. Então, eu pego o ponto, ó. Pego o ponto médio aqui desse lado AB, que é esse aqui, ó. E vou aumentar aqui. Então, eu vou lá no ponto médio do lado AB. Pego o ponto médio do lado AB. Puxo uma reta que forma 90 graus em relação àquele ponto médio. Vou lá no lado BC. Pego uma reta de 90 graus. Vou do lado AC, pego uma reta de 90 graus. Quando esses pontos se encontrarem aqui, ó, eu tenho o circuncentro. Então, definição de circuncentro de um triângulo é o ponto de intersecção das mediatrizes dos lados desse triângulo. Ou seja, é o ponto de encontro das mediatrizes. Circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. Na geometria, o que isso representa? Representa, então, uma circunferência externa ao triângulo, tocando em todos os vértices dele. E o circuncentro é o centro dessa circunferência. Tá? Então, vocês vão colocar aí 3 observações. A primeira
é aqui o circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes. Anotou aí, né, Stephanie? Vocês já tinham anotado, eu vi vocês anotando. Por isso que é importante vocês deixarem a câmera ativada para saber se vocês estão anotando, acompanhando ou não. A segunda observação. A circunferência desse circuncentro, ela toca em todos os vértices do triângulo. Então, eu traço ali uma circunferência que vai tocar no ponto A, no ponto B e no ponto C. Repete, por favor, Roberto. Vamos lá. A primeira observação é que o circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. A segunda observação é que a circunferência toca em todos os vértices do triângulo. Em todos os vértices? Em todos os vértices do triângulo. Para qualquer triângulo. E a terceira regra é que o circuncentro é o centro da circunferência. Faz muito sentido, né? Circuncentro, né? Circunferência, centro, circuncentro, centro da circunferência. O nome ele faz sentido, tá? Ele é como se fosse uma sigla. Pode falar, João. Mas ali naquele terceiro triângulo ali, você não acha que tipo o círculo poderia ser menor pegando as três pontas? Não seria muito boa pergunta, tá? Só que não seria possível eu desenhar uma circunferência menor tocando nos três pontos. Olha só, quando eu começo a desenhar aqui a circunferência, ó, mais ou menos aqui do ponto central dela, e eu vou lá em cima, eu não consigo fechar ela aqui antes, ó, porque senão eu vou diminuir o raio, sabe? Uhum. Eu deformaria a minha circunferência. Então, essa pergunta sua vai facilitar muito o seu próprio entendimento. Eu preciso desenhar uma circunferência que toca nos três pontos. E aí, como que eu desenho uma circunferência, né? Para desenhar uma circunferência, eu preciso saber qual é o ponto central dela. Então, imagina o seguinte. Imagina que o problema seja desenhar uma circunferência que toca nesses três pontos aqui, ó. Como você vai fazer isso? Você precisa encontrar o centro. Como que você encontra o centro? Você pega linhas mediatrizes e o ponto de encontro dessas linhas é o centro da circunferência. Encontrou o centro da circunferência, puxa o raio, tocando em todos os pontos. Essa é uma jogada assim, muito interessante, né? Eu tenho até uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que eu fiquei até pensando sobre isso no fim de semana, e aí eu queria que vocês me falassem assim, por exemplo, quem que se considera competitivo e quem que gosta de jogos, assim, de jogar, de jogo de carta, jogo de videogame, qualquer jogo de desafios de forma geral, quem gosta? Eu acho, massa. Eu também. Tá. Stephanie, Ana Gabriela, Beatriz? Não. Ana Gabriela, Eu não sim? jogo nada. Beatriz, o quê? Não jogo nada, não. Às vezes eu jogo, mas é bem raro. Certo. Eu também não jogo. Tá, Gisele. Por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque como que eu vejo a matemática, sabe? Eu vejo assim. Eu sempre gostei de jogo, assim, de desafio, brincadeira e tudo mais. Só que eu era muito apelão quando criança, sabe? Então o que eu fazia? Se eu perdia, eu mudava a regra do jogo. Se a bola fosse minha, por exemplo, então o que eu fazia? Eu falava, ou vai ser do meu jeito, ou eu vou levar a minha bola para casa, né? Eu também. Você também, Guilherme? Aí, tá vendo? Uhum. Então, o que que eu percebo? O seguinte,
quando a regra do jogo ela é bem definida, sabe? Em qualquer aspecto. Então, vamos pensar o jogo como um vestibular ou uma competição em si, um concurso, tá? Um processo seletivo. Se a regra do jogo ela é bem definida, é possível você se preparar para se tornar bom o suficiente para ser insuperável. Concorda comigo? Vamos, tenta acompanhar o raciocínio de onde eu quero chegar. Qual é a parte difícil da matemática? A parte difícil da matemática é aprender todas as regras, sabe? É muita regra, é muita fórmula, é muito conceito, muita definição, é muita coisa para se aprender. Mas o que eu estava pensando, sabe? Esse material de vocês, ele é um material muito completo, sabe? Assim, completo demais. Tem toda a matemática nele, basicamente. A gente não pode falar isso, né? Porque a matemática, ela acaba entrando aí. O Guilherme viu uma foto lá no Instagram de uma caminhonete rabiscada, e aí ele até fez algumas perguntas. E aí lá ele encontrou um símbolo que a gente não estuda no ensino médio, que é o símbolo da integral. Então, a matemática avançada, ela é um mundo vasto, assim, muito complexo, né? Mas a matemática aí do ensino fundamental e médio, ela está toda no material de vocês, sabe? E aí, por que eu quero e gostaria que vocês caprichassem muito no resumo de vocês em relação a cada um dos módulos? Porque se vocês fizerem um resumo muito bem feito de tudo que a gente estudar, e eu estou prevendo mais ou menos a gente encerrar o nosso conteúdo por volta de setembro, quando a gente chegar em setembro, vocês já terão feito o resumo de basicamente toda a matemática que vocês precisam, ou seja, vocês terão nas mãos de vocês tudo que vocês precisam para fechar a prova do Enem ou de qualquer vestibular, de qualquer instituição de ensino superior do Brasil, sabe? Assim, falando de forma bem direta. Então, por que eu perguntei sobre jogo, sobre competitividade? É que se vocês entenderem que a regra do jogo, né, o que vocês têm que saber para usarem a seu favor é o material, né, vocês não precisam me esperar para fazer o resumo do material, sabe? Vocês poderiam, por exemplo, ir adiantando esse resumo do material, porque isso já está com vocês, tudo que a gente vai estudar e tudo que a gente tem que aprender. Então, se vocês conseguirem estudar e fazerem o resumo, mesmo não entendendo exatamente o que está sendo colocado lá, mas se vocês conseguirem antecipar as informações, as figuras, as propriedades e tudo mais, eu garanto para vocês, gente, vocês vão aprender assim, ó, como vocês nunca aprenderam. Por quê? Porque está muito bem definido exatamente o que você tem que saber. Essa matemática aí não vai mudar, sabe? A história, a geografia, a redação aí é mais complexa. Eu considero a redação mais difícil que matemática, por quê? Porque pode ser que alguma coisa aconteça na semana que vem e você vai ter que estudar e se preparar para aquele conceito e tudo pode mudar, né? A matemática não. Então, assim, eu queria que vocês, principalmente nesse período que vocês estão aí mais em casa, de uma certa forma com mais tempo e tudo mais, reflitam sobre isso, sabe? Eu sei que a partir de agora a gente vai acelerar um pouco o nosso ritmo e que vai aparecer muitos conceitos, circuncentro, barincentro, mediana, mediatriz, né? Mas se vocês entenderem que isso aí é o que vocês têm que saber para responder qualquer tipo de questão relacionada a geometria de triângulos e circunferências, fica até mais fácil, assim, eu acho que tranquiliza um pouco, sabe? Porque está tudo aí, né? E aí a gente vai ter nas nossas aulas, nossos encontros por aqui, quando as aulas voltarem, mas se vocês conseguirem, gente, entender que, pelo menos nesse material da matemática, da física, da química, né? Essas disciplinas de exatas, elas não mudam, sabe? A parte da gramática não muda. Então, usem isso a favor de vocês. Vocês vão ver que vocês têm uma vantagem competitiva aí enorme, sabe? Porque nem todo mundo tem um material tão bom, então ele é resumido e ao mesmo tempo completo, né? Não tem como ser melhor, certo? Então, voltando um pouquinho aqui, ó, ao conteúdo, só para a gente fechar essa ideia do circuncentro, a gente não precisa estudar cada uma dessas figuras, por quê? Porque todas estão falando a mesma coisa de uma forma diferente, né? Ele define, todos eles usam a mesma propriedade.
o centro da circunferência desenhada é o circuncentro. Todas as circunferências tocam todos os vértices e o centro dessas circunferências é definido pelo encontro das mediatrizes. Simples assim. Não importa qual seja o triângulo, não importa se o triângulo vai aparecer assim, se vai aparecer de cabeça para baixo, se vai aparecer virado para a direita, para a esquerda. Se vocês lembrarem dessas 3 propriedades, vocês desenham a circunferência circunscrita em qualquer triângulo. Então, o que é uma circunferência circunscrita? É uma circunferência externa ao triângulo que toca em todos os vértices do triângulo. E uma circunferência inscrita, que é aquela primeira, né, que a gente desenhou, é a circunferência interna ao triângulo. Então, a gente tem uma circunferência interna e uma circunferência externa. Certo? Dúvida? Sabe o que eu queria ver se vocês fizessem assim? Meu sonho de consumo é vocês mandarem uma foto do quarto assim, de vocês, assim, ó, com todos os resumos pregados na parede. Pensa tanto que ficaria bonito. Livre. Ficaria lindo demais, fala sério. Entrar no meu quarto vai querer me internar. Pois é, né? Mas não vai nada não, moço. Vocês tinham alguma dúvida, João? Você ia fazer uma pergunta? É porque ali, ó, aquela figura 3 ali, o ponto ali está abaixo do triângulo. Ele poderia estar acima? Poderia. Era só eu ter um triângulo um pouquinho diferente, onde esse ponto B aqui, ó, estaria mais para baixo aqui, assim, ó. Aí esse ponto aqui, ele ficaria dentro do triângulo. Mas mais para cima, não. Ele ficaria... Eu posso mexer no triângulo, mas eu não consigo mexer nesse ponto médio aqui. O que iria acontecer? Se eu pegasse esse ponto B do triângulo aqui, por exemplo, ó, e puxasse ele para cá, aí eu mudaria a minha circunferência, porque eu mudei o meu vértice. Mas se eu fizer os meus vértices ficarem aqui em cima da circunferência, ó, independentemente do triângulo, tá vendo que essa circunferência aqui, ó, ele desenha uma circunferência exatamente idêntica? O tamanho da circunferência é igual, tá vendo? É exatamente o mesmo valor, né? Deixa eu só fechar a janela aqui, começou a chover, gente, só um minutinho. Conseguiu entender a ideia, João? As circunferências são idênticas. Então, o que muda? Muda os triângulos internos nelas, né? Ou seja, se você pegar aí, ó, você vai ver que tem triângulos diferentes, que são acutângulos, retângulos e obtusângulos, né? Mas as circunferências são as mesmas, ou seja, eu não consigo mudar o ponto do centro da circunferência. Mas eu consigo mudar o ponto. Sim, eu entendi. Mas se eu sair é porque acabou a energia. Tá bom, Guilherme. Tá bom, Guilherme. Pode continuar, João. Porque, tipo assim, a base maior ali do triângulo, ela não está cortando ao meio o círculo. Não. Beleza. Então, ele poderia ser, tipo, do outro lado? Se ele poderia ser... Se ele poderia ser do outro lado, o triângulo? Poderia. Poderia. O triângulo poderia estar em qualquer posição aqui dentro dessa circunferência. Aham. Certo? Olha, tem observações aí do livro relacionadas a essa definição. Ele cria aí uma observação para cada tipo de triângulo. Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Ó, tá aí na próxima página. Uhum. Ele só fala que o circuncentro é o centro da circunferência, mas a gente já tinha falado, e ele coloca em uma observação. O circuncentro é um ponto interior ao triângulo, somente quando o triângulo é acutângulo. Exterior quando o triângulo é obtusângulo, ou seja, quando eu tiver um triângulo obtusângulo, então, o ponto lá do centro da circunferência vai ser sempre externo a esse triângulo, sempre. E quando o triângulo é retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Ou seja, vai ser sempre assim, sabe? Entendi. Essa é a parte boa. Que isso não vai mudar. Então, se eu tiver um triângulo obtusângulo
Mesmo que ele esteja aqui embaixo, atravessado, virado para a direita, virado para a esquerda, esse ponto do centro da circunferência vai ficar sempre fora do triângulo. Sempre que for um triângulo obtusângulo. Se a gente parar para pensar, faz sentido, porque o triângulo obtusângulo, ele tem essa ponta aqui, né? Ele é fino, ou seja, eu não consigo traçar uma circunferência aqui de forma a colocar o ponto dentro do triângulo. Ele fica longe, né? Distante daquela primeira observação que você fez. Ah, tá. Certo? Aham. Ortocentro. O que é o ortocentro? O ortocentro é um detalhe importante. O áudio aí para vocês está bom, gente? Ou ficou um pouco ruim? Não, tá bom pra Não mim. tá bom. Porque começou a chover, né? Eu não sei se vocês estão... Se o barulho da chuva está atrapalhando. Ah, e só para tranquilizar um pouco vocês, se acontecer da minha energia acabar, né? Porque assim, se a energia de vocês acabar, tudo bem, depois vocês assistem o vídeo. Mas se a minha energia acabar, aí eu pego mais ou menos o horário que a energia acabou e aí depois a gente combina uma reposição, tá? Só para a gente não atrasar no conteúdo. Ortocentro. O que é o ortocentro? Ortocentro é o ponto de intersecção das alturas ou de seus prolongamentos. O que isso significa? Eu vou virando meu triângulo aqui, ó, pegando a base, e aí eu vou pegando esses ângulos retos, essa medida, que forma um ângulo reto, para cada um deles. Ou seja, essa medida, a partir da base do triângulo, puxando em um ângulo reto até o vértice oposto, é exatamente a altura desse triângulo, sob o ponto de vista da base BC. Se eu pego a base AC, eu teria essa altura aqui, ó, que vai lá até o ponto B. E se eu pegar a base AB, eu tenho essa altura aqui que vai até o vértice C. Tranquilo, não é? A altura não é novidade para a gente, né? A altura é mais tranquila de entender, né? Eu pego do vértice, eu pego a distância máxima possível interna ao triângulo. Então, eu pego do ponto A até a medida oposta, formando um ângulo de 90 graus. Quando eles se encontrarem, eu tenho o ortocentro. Tranquilo? Espera aí, então eu tenho que fazer a bissetriz e depois descobrir. Peraí, João, que eu não te ouvi. Só um minutinho. Tá bom. Repete de novo, João? Eu perguntei, assim, eu tenho que descobrir a bissetriz de cada ângulo e depois descobrir onde é que está o ortocentro. Ah, não. Nesse caso aí, a gente só foca em altura. Ele não é bissetriz e ele não é mediano. Ah, tá. Tá? É a altura. Então, olha, eu vou pegar aqui. Como que eu encontro a altura? Eu pego o ponto em linha reta, lá do vértice oposto até a medida. Por exemplo, se eu quero analisar a base BC, qual é o vértice que falta quando eu analiso a base BC? Qual que é o vértice que falta? O vértice A, concorda? Então, eu pego lá do vértice A até encontrar a base BC. Essa é a altura desse triângulo de base BC. Se eu quero encontrar a altura a partir da base AB, eu vou pegar lá da base AB, vou puxar em linha reta, em um ângulo de 90 graus, da base AB até o vértice C, que é o vértice oposto à medida. Pode ser que eu vou dividir esse ângulo aqui em C em 2, formando uma bissetriz também? Pode acontecer. Pode acontecer de, coincidentemente, quando eu pegar lá do ponto A, eu vou dividir essa base BC em duas, formando uma mediana? Pode acontecer também. É uma regra? Não, não é uma regra. Tá? Poderia ser uma coincidência, mas seria só uma coincidência. Tá? Certo, João? Tá. Aham. Beleza. É porque Então eu pego aí o ponto de encontro dessas alturas, é o que a gente chama de ortocentro. Opa, só um minutinho. Eu tinha dado um zoom aqui e aí acabou que
Eu apertei para o lado e ele mudou de página. Voltei aqui, ó. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, né, que ele tem um ângulo de 90 graus, a altura desse triângulo, sob o ponto de vista, por exemplo, da base AC e da base AB, como já é um ângulo de 90 graus, né, é a própria medida. Ou seja, a única altura que ficou aí meio indeterminada é a altura da base BC. Eu pego lá da base BC e ligo até o ponto A. Só que como essa altura AB aqui, ó, e AC já está definida, o ponto de encontro das alturas fica lá no ângulo reto, sempre. Sempre que tiver um ângulo retângulo, o ortocentro do ângulo retângulo será no ângulo reto. Pode anotar isso aí. Por quê? Não é que eu mudei a minha definição, não, porque o encontro da altura AB, da altura AC e da altura que vem lá da base BC é exatamente nesse ponto aqui, ó. Concorda comigo? A altura aqui já está bem definida, ó. Aham. Quando eu não tenho um triângulo com alturas muito bem definidas, né? Ou seja, eu tenho esse triângulo rosa aqui, ó. Mas aí a altura desse triângulo rosa aqui, ó, sob o ponto de vista da base AC, teria que ser prolongada aqui, ó. Eu teria que prolongar a medida AC e pegar essa altura aqui, ó. Por quê? Porque essa é a altura desse triângulo quando ele está meio que inclinado desse jeito, né? Então, se eu prolongo essa altura, o ortocentro fica lá embaixo. Esse ortocentro aqui, ó, é o mais complexo. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, caso vocês não tenham entendido como que eu vou encontrar quando eu tenho triângulos obtusando. Alguém não entendeu como que ele encontra o ortocentro aqui? Aí, no caso, nesse triângulo aí, as linhas não se encontram, você tem que arranjar um jeito de elas se encontrarem. Nesse caso desse triângulo aqui, repete? As linhas da altura, elas não se encontram para achar o ortocentro, você tem que criar um caminho para elas se encontrarem. Você tem que Mais ou menos prolongar a altura, exatamente. Exatamente. Você prolonga a altura ali, criando um ponto de encontro entre elas. Porque elas não se encontram no triângulo em si. Quando o triângulo ele é obtusângulo, de uma certa forma ele fica torto, né? Vamos dizer assim, ele fica inclinado. Então, para que eles se encontrem, você tem que prolongar as alturas. Porque senão você não consegue encontrar um ponto de encontro das alturas dentro do triângulo ou no triângulo, né? Mesmo que seja na borda dele. No caso do triângulo acutângulo, ele acontece dentro. No caso do triângulo retângulo, ele acontece no ângulo reto. E no caso do triângulo obtusângulo, ele acontece fora do triângulo, a partir das alturas prolongadas. Se vocês quiserem anotar assim, fica muito bom para vocês encontrarem depois. Pode falar, Guilherme. Não vou falar nada. Só confirmou? Aqui em casa está chovendo forte e aí a chuva está batendo na janela. Então, por isso, João, que eu estou pedindo para você repetir às vezes, porque como o barulho está alto, acaba que o seu áudio fica baixo aqui para mim, sabe? Aí, se puderem falar só um pouquinho mais alto, só para garantir que eu não tenho que pedir para vocês ficarem repetindo, né? Então, aqui ele só... Beleza. Aqui ele só coloca as observações do que a gente já falou. Então, eu vou ler as observações e vocês complementam aí, caso você já não tenha anotado. O ortocentro é um ponto interior ao triângulo somente quando o triângulo é acutângulo. Exterior quando o triângulo é obtusângulo. E quando o triângulo é retângulo, o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto. Se vocês já tinham anotado isso. O triângulo órtico, ou seja, é um caso particular de triângulo dentro dessa propriedade de ortocentro, né? Então, o triângulo órtico de um triângulo acutângulo ABC é o triângulo cujos vértices P, Q e R na figura são os pés das alturas ABC, ou seja, P, Q e R é o triângulo órtico do triângulo ABC. Entenderam, não entenderam?
Difícil, né? Muita palavra complexa. Mas olha só. Tanto que é simples quando a gente... A internet piscou aqui, gente. Voltou aí? Vocês estão me ouvindo?